Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus para você que está aí na sua casa. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que Deus possa falar profundamente ao nosso coração, amém? Irmãos, o tema da palavra de hoje é a segunda vinda de Cristo Jesus. Irmãos, a nossa base cristã, o fato de hoje nós estarmos aqui dentro da igreja é porque nós acreditamos na segunda vinda de Cristo Jesus. A Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Eu quero trazer na sua memória uma reflexão, porque talvez você já leu o Antigo Testamento por várias vezes, e talvez o seu pensamento do Antigo Testamento é que ele fale muito sobre a primeira vinda de Jesus. Mas na verdade o Novo Testamento ele fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Para você ter uma ideia do quanto a palavra de Deus fala dessa segunda volta, os únicos livros que não falam da segunda vinda de Cristo Jesus é Filemon, 2ª e 3ª João. Todos os livros, do começo de Gênesis até Apocalipse, vão falar sobre a volta do Senhor Jesus. E quando a Bíblia fala dessa volta, a Bíblia fala que Ele voltará para buscar o seu povo. E quando nós falamos da volta do Senhor Jesus, irmãos, nós falamos que o poder e o controle de todas as coisas está nas mãos dEle. Quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, irmãos, nós estamos mostrando para a humanidade que o poder não está na mão do homem, mas o poder e o fundamento de todas as coisas está nas mãos de Cristo Jesus. Jesus voltará, irmãos, pessoalmente. Jesus voltará em pessoa. Jesus voltará visivelmente. Todos os olhos na terra verão o Senhor Jesus. Todos escutarão naquele dia. Todos saberão naquele dia que é a volta de Jesus, porque todos irão ouvir o soar das trombetas. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, a Bíblia vai destacar que a volta do Senhor Jesus será repentina. Será como um abrir e um fechar de olhos. A volta do Senhor Jesus será como uma mulher grávida. Já viu quando a mulher engravida, irmãos? Vai chegar um tempo que aquela criança terá que nascer. Nenhuma mulher que engravidou, irmãos, permaneceu com uma criança dentro do seu ventre. Na verdade, quando a mulher engravida, o primeiro pensamento que vem é que chegará o dia daquela criança nascer. E assim será a volta do Senhor Jesus. Tão certo como uma gravidez, uma criança nasce, assim será a volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus será inescapável, irmãos. Ninguém, nenhum ser humano escapará da volta do Senhor Jesus. Todos terão que se apresentar diante do tribunal de Deus. Será um dia de vitória e será um dia de glória. Porque será um dia onde todos aqueles que choraram e permaneceram serão consolados pelo próprio Senhor Jesus. Mas nos dias de hoje, nós estamos vivendo um grande contra-ataque contra essa verdade. Nos dias atuais, tem se levantado muitas pessoas que têm ido contra esse ensinamento que vem desde o começo. Muitos hoje dizem, Jesus vai voltar. Eu escuto essa frase ou essa fala desde o dia que eu nasci. Desde a época que o meu avô, meu bisavô, meu tataravô existia, se falava da volta do Senhor Jesus. E aí muitos, irmãos, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, acabam se dispersando dentro desse pensamento. E é sobre isso que hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que eu quero te pedir, irmãos, é que para você acompanhar essa palavra comigo, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Porque o que eu quero compartilhar com você, eu não quero falar nada de mim mesmo. Mas nós vamos falar versículo por versículo do texto que nós lemos hoje. Para que você saia daqui preparado para esse grande dia que será um dia de vitória, amém? Então abra a sua Bíblia comigo aí, a carta de 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 1. 2 Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 18, e depois que nós lermos, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar versículo por versículo. A palavra hoje vai ser expositiva. Nós vamos expor todos os versículos que eu leio aqui essa noite. 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo.
Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados e desfeitos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, mas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como no dia eterno. Amém. Feche seus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus, e nós sabemos que essa palavra ela é viva, ela é eficaz. E nessa noite, ó Deus, nós queremos discernir cada versículo que foi lido por cada um de nós. Fale, ó Deus, e não te cales, que nós venhamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e nessa hora eu me coloco como um instrumento, como um canal de bênção da parte do Senhor. Eu diminua, mas que o Senhor cresça, ó Deus. Que todos aqui que estão, que possam ter a visão aberta, ó Deus, para entender e contemplar a vida espiritual. Que nós venhamos ter discernimento de tudo que foi falado, e que a vida do Senhor venha estar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e a visão que nós temos é de um Deus irado e um Deus de guerra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar um Deus de graça e um Deus de amor. E aí muitos hoje olham para esse Deus de graça e de amor, e o primeiro pensamento que tem na mente é que Deus ele é muito bonzinho. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O Deus de ira e o Deus de guerra que você encontra no Antigo Testamento, você vai ver a junção dele com o Deus de amor e o Deus de graça no dia do juízo final. A Bíblia, ela entrelaça sobre esse assunto da volta do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar um Deus que irá julgar todas as nações. Nós vamos encontrar um Deus, irmãos, que nada passa despercebido diante dos seus olhos.
Quando o apóstolo Pedro começa a escrever essa carta, no versículo de número 1 e no verso de número 2, ele vai dizer o seguinte: olha, hoje eu estou compartilhando com vocês algo que não é novo. E ele vai dizer o seguinte: olha, não venha para a igreja, ou não reúna com os irmãos da igreja com o pensamento de que o pastor vai falar de algo novo. O próprio Pedro vai dizer o seguinte: olha, a mente de vocês já é esclarecida. Ela é esclarecida porque um dia vocês confessaram Jesus como Salvador da sua vida. Quando nós reunimos como igreja, irmãos, quando você se senta para escutar falar da palavra do Senhor, você tem esse entendimento de quem é Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro, no verso de número 1 e 2, ele está dizendo o seguinte: olha, hoje eu só vim mais uma vez relembrar vocês, falar para vocês, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele voltará, trazer à memória de vocês algo que muitos têm feito esquecer, mas que na verdade aquele que tem fé e aquele que crê, que ele possa ter essa convicção, o mesmo Jesus que um dia os apóstolos viram subir nas nuvens, é o mesmo Jesus que um dia voltará, e todos os olhos contemplará a volta dele. O apóstolo Pedro, irmãos, ele começa essa carta enfatizando isso, dizendo: olha, ele voltará. E aí no verso de número 3, pega a sua Bíblia aí comigo. Tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, como seus escarnos, andando segundo as suas próprias paixões. Pastor, faz muito tempo que eu escuto falar que nós estamos vivendo os últimos dias. No tempo de Pedro, Pedro vivia os últimos dias. No tempo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vivia os últimos dias. O tempo que hoje nós estamos vivendo, irmãos, é o tempo dos últimos dias. É um tempo de preparação para a volta do Senhor Jesus. E no verso de número 3, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: olha, vai levantar no meio de vocês pessoas que vão tentar mudar a palavra de Deus. Se levantará no meio de vocês pessoas que vêm com uma palavra que é contrária à vontade do Senhor. E ele destaca: essas pessoas vêm com escárnio, essas pessoas são dominadas pelas suas próprias paixões. Deixa eu te dizer algo, irmãos. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do arrependimento. Jesus muito mais pregou sobre arrependimento do que curou. Todas as vezes que Jesus tinha a oportunidade de falar a palavra, ele dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação do evangelho. Quando alguém que vive na prática do pecado, da vontade da carne, vem falar sobre o evangelho, mas não fala sobre arrependimento, isso não provém da parte de Deus. O próprio Pedro está dizendo o seguinte: olha, essas pessoas, elas têm paixões, elas são dominadas pelas paixões da carne. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você tem vontade de fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus? Sim ou não? Mas sabe por que você não faz? Porque hoje você tem discernimento da parte de Deus que isso não é correto. Quando o apóstolo Pedro diz sobre essas paixões da carne, ele está dizendo que são pessoas que têm desejo pelo pecado, mas elas não dominam esse desejo, elas vivem na prática do pecado. Irmãos, nós encontramos hoje muitas pessoas que elas buscam, dentro da palavra, justificativas para permanecerem no erro. Deixa eu dizer uma para vocês. Certo dia um jovem da igreja mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o que me impede de batizar? O que me atrapalha de batizar? Ele vivia com a esposa, irmãos, mas eles não eram casados, eles viviam juntos. E aí ele perguntou: o que nos impede de batizar? E aí ele chegou na igreja, virou para mim e falou assim: pastor, era um final de culto, ele falou assim: o que me impede de batizar se eu quero batizar? Eu falei: irmão, nada te impede de batizar. Você pode batizar, mas a Bíblia diz que batismo é remissão de pecados. Batismo é você descer nas águas e dizer: olha, a vida velha que eu vivia está ficando para trás, e quando eu saio das águas eu estou dizendo: agora eu vou viver uma nova história. Agora deixa eu te dizer algo, irmão. Você é casado? Ele me disse assim: não, eu não sou casado. Mas na onde está na Bíblia que diz, porque eu não sou casado, eu não posso batizar? Eu falei: a Bíblia não vai dizer que por você não ser casado, você não pode batizar. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Você sabe o que é fornicação?
Fornicação é sexo fora do casamento. Você pode até batizar, mas depois que você batizar, irmão, não faça mais sexo. Aí ele assustou, né, irmãos? Ele olhou para mim, eu falei, não, você pode batizar, nada te impede. Mas lembre-se, quando você sair da água, você para de fazer sexo com a sua esposa, até o momento que você se casar com ela. E aí ele falou assim, pastor, é verdade, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Então existem pessoas hoje, irmãos, que elas deturpam a palavra, elas pegam a palavra para basear o erro que ela quer viver. E o apóstolo Pedro está dizendo isso, olha, toma cuidado com pessoas que querem mudar o ensinamento daquilo que está na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E arrependimento, irmãos, não é choro. Arrependimento, irmãos, não são lágrimas caindo. Arrependimento é uma vida velha para trás e agora uma nova vida vivida por mim. Viver uma nova vida hoje é largar a mentira, largar o roubo, largar o adultério, largar a fornicação, largar o pecado e dizer, Senhor, como eu te conheci, o Senhor é santo, agora eu vou viver uma vida de santidade no nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Verso de número 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses falsos profetas, eles chegam perguntando o seguinte, uai, cadê esse Jesus? Ele não disse que vai voltar? Olha, desde os dias dos meus pais, que é falado que Jesus vai voltar. Meu pai já morreu, minha avó já morreu, meu bisavô já morreu e até hoje ele não voltou. Vocês já viram, irmãos, que essa pergunta é a pergunta dos falsos mestres. Mas tem vezes que até nós, crentes, nos fazemos essa pergunta. Mas ele falou que ia voltar. Até hoje ele não voltou. Por que ele não voltou? E às vezes, irmãos, o nosso desejo que Jesus volte é só no dia que nós estamos passando por um momento de aflição muito grande. Talvez essa não faz parte da sua oração. Talvez você ora pedindo todas as coisas, mas talvez você nunca orou e disse assim, Jesus, volta. Às vezes você pode até ter dito, Jesus volta, mas foi no dia mau, no dia que você não estava bem. Sabe aquele dia que a gente quer morrer? Tem dia que a gente quer morrer, não é verdade, irmãos? Tem dia que a luta é tão grande que você fica assim, ai, que vontade de morrer. Aí você até fala, Jesus volta. Mas é por causa da aflição que você está vivendo. E nós precisamos despertar, irmãos. Porque um sintoma que nós estamos longe de Deus é o sintoma de que nós não temos anseio pela volta do Senhor Jesus. Às vezes os nossos sonhos se tornaram muito maior do que o desejo de que Jesus volte. Às vezes a vontade de realização nossa própria é muito maior do que a vontade de que Ele volte. E esses falsos profetas, quando eles surgirem, né, se já não existe no nosso meio pessoas que já te falaram, cadê esse Jesus que disse que vai voltar? Mas o próprio texto vai responder, por que ele ainda não voltou? Olha o verso de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Esses falsos mestres perguntam, né? Que dia que ele vai voltar? Quando ele vai voltar? E aí no verso de número 5, 6 e 7, Pedro vai responder. E Pedro vai responder dizendo o seguinte, olha, quando não havia terra, Deus liberou uma palavra, haja terra, e a terra apareceu. Quando o homem começou a pecar contra Deus, Deus disse o seguinte, haverá um dilúvio, e pela palavra houve chuva sobre a terra, e os homens foram destruídos. E agora o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, olha, assim como houve a criação, como houve a destruição através das águas, haverá o dia do juízo final, aonde céus e terra serão destruídos pelo fogo. E tudo isso vai acontecer porque Deus liberou a palavra. Nessa noite, Deus manda te dizer e fala comigo e com você, que quando Ele abre a boca e fala, o que Ele falou se cumpre. Se você tem uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida, Deus manda te dizer nessa noite, a minha palavra se cumpre. Ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai acontecer na sua vida. Você vai viver
o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas agora eu quero te chamar a atenção, irmãos, para o verso de número 7, porque no 7 ele diz o seguinte: ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido preparados para o fogo. Irmãos, imagine essa cena, o céu em fogo, e da terra subindo fogo. Não houve, irmãos, nenhum homem que destacou da melhor forma esse dia tão dramático como o apóstolo Pedro, nesse capítulo de número 3. E se você quer saber mais desse dia, Apocalipse capítulo de número 6 fala sobre isso. E o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: olha, tudo que existe nessa terra será destruído. Irmão, deixa eu te dizer algo nessa noite. Não viva a sua vida aqui nessa terra como se você pudesse estabelecer um dia a mais ou um dia a menos na sua vida. Não viva nessa terra juntando tesouros, porque é isso que o apóstolo Pedro está dizendo no verso de número 7, tudo isso vai ser destruído pelo fogo. Mas o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, ajuntai tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói nem destrói. Ele está dizendo o seguinte: olha, tudo que tem sido feito pelo homem, naquele dia será destruído. Sabe esses prédios, irmãos? Sabe essas grandes construções? Sabe tudo isso que nós contemplamos com os nossos olhos? Aquilo que nós almejamos e dizemos, que maravilha! O apóstolo Pedro está dizendo, tudo isso será destruído por Deus, porque Deus não se alegra, irmãos, com esse mundo que nós estamos vivendo. Ele não se alegra com a forma que o ser humano tem vivido. Ele não se alegra, irmãos, por nós gostarmos mais de viver a nossa vontade do que viver a vontade dele. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus é um Deus de graça. Ele tem sido longânimo. Ele ainda não voltou, porque existe um povo que precisa ser alcançado. Mas eu e você já fomos alcançados. E hoje Ele nos chama a atenção dizendo, os dias são os últimos. E você precisa estar pronto. Deixa a paixão de lado. Deixa a vontade da carne. Deixa os seus desejos humanos. Para de viver os seus sonhos. Desperta, igreja. Viva os meus sonhos, se prepara para os meus sonhos. Nós estamos vivendo dias, irmãos, aonde o amor do primeiro amor se foi. Você já não tem mais prazer em orar, prazer em ler, mas o prazer tem sido em estar com as pessoas, falando das coisas desse mundo. O próprio Deus vai dizer o seguinte: odeie esse mundo e tudo que há nele. Deus nos diz o seguinte: me ame acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. Faça para os outros aquilo que você quer para a sua vida. Seja para os outros aquilo que você quer para você. Seja para os outros aquilo que você quer para você. O apóstolo Pedro está falando sobre isso, irmãos. Jesus já voltou para um monte de gente. Quantas pessoas foram embora da terra com o Covid, né, irmãos? Ai, passou, morreu tanta gente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha maturidade porque eu vou te dizer aqui agora. Mas a gente precisa compreender isso. Sabe o que a Bíblia fala da morte? A morte é um favor para Deus. Quando alguém morre em Deus, ela vai de encontro ao Senhor Jesus. Sabe qual que é o problema da morte? É para quem ficou aqui na terra. Porque nós não aprendemos a lidar com a morte, irmãos. Deus, Ele é tão bom em relação a isso, que Ele entende a nossa dor pela falta de alguém que se foi. Mas se tem uma coisa que nós deveríamos ter convicção plena desde o dia que nós nos convertemos, é que nenhum de nós aqui vai ficar nessa terra, mas todos nós passaremos dessa terra. Todos nós iremos morrer, irmãos. Essa semana eu fui visitar minha mãe. Minha mãe tem 4 meses que ela está dentro de casa morrendo de medo do Covid. Eu fui lá na casa dela essa semana. Conversando com ela, irmãos, eu falei assim: mãe, pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas estão nas mãos do Senhor Jesus. Se Jesus disser, o Miller vai morrer hoje, eu vou morrer hoje, irmãos. Se ele disser assim, olha,
Amanhã ele vai ter que ir embora. Amanhã eu vou embora. Nós precisamos ter a compreensão que se você está vivo, se você venceu o Covid-19, é porque não era o seu tempo de ir embora dessa terra, é porque tem coisa para ser feita através da sua vida. Mas existem pessoas boas que foram embora. E talvez você pense assim, gente, mas era tão bom, por que Jesus não deixou? Era tão bom que Jesus falou assim, vem para mim agora. Só que às vezes nós não temos a compreensão, porque a morte, irmãos, é algo muito forte. E eu falei para ela assim, mãe, quanto tempo que a senhora conviveu comigo e com o Pablo, que morava no fundo da casa da minha mãe? Teve um dia, irmãos, que eu estava numa viagem, a Lídia foi para o hospital, ela, o Lu, que a irmã dela levou ela para o hospital numa madrugada, e minha mãe. O Pablo ficou a madrugada inteira no materno infantil. A tosse dele abalou todo o materno infantil. Minha mãe disse assim que ela lá fora, mas o Lu, desesperado com o barulho da tosse do Pablo lá dentro do hospital. Eles tiveram que aplicar morfina nele para diminuir a tosse dele. E aí eu olhei na cara dela, no rosto dela, e falei assim, a senhora sabe por que o Pablo não foi embora? Porque Deus tinha um propósito para fazer através da vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, mãe. Se o Senhor falar que nós vamos embora agora, nós vamos embora agora. Só que a minha base de vida, ela não é vivida nas notícias que eu tenho escutado. Vai morrer tantos, vai morrer tantos. Se está morrendo tantos, a minha base de vida é aquilo que Deus está me falando. Ainda tem coisa para fazer através da sua vida. Então eu vou viver nessa base da palavra. Não estou dizendo que você tem que sair por aí imprudentemente. Estou te dizendo que talvez a sua fé não tenha sido uma fé consolidada de que Deus é que tem o controle da sua vida. De que todas as coisas estão nas mãos dEle. E se Ele disser que você tem que ir, você vai independente disso. Essa semana a irmã Cida me contou, passou minha amiga pegou Covid, foi para os tubos, ficou nos tubos entre a vida e a morte, sarou, pegou os 2 filhos para ir comemorar a saída do hospital. No meio do caminho ela bateu o carro, morreu ela e os 2 filhos. A gente olha e fala, cadê Deus em tudo isso, irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. E eu te digo mais, o único prazer que Deus não tem é no prazer da morte de um ímpio. Porque o próprio Pedro vai dizer o seguinte, o desejo de Deus é que todos conheçam a sua palavra e se arrependam. Olha o verso de número 8 aí. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, por mais que os falsos profetas, os mestres, cheguem para vocês e dizem que está demorando o dia do Senhor Jesus voltar, para Deus, a nossa vida, a nossa forma de contar é diferente da dele. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, olha, nós contamos dia, horário, minutos e segundos. Mas Deus, Ele não vê passado, presente e futuro. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos e a toda hora. Enquanto para nós passou um dia, para Deus passou 1000 anos. Enquanto para nós passaram 2000 anos do dia que Jesus voltou, talvez para Deus passou somente um dia. Mas o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, olha, entenda, Deus, Ele é longânimo. Você sabe por que tem gente da sua família que vive no pecado e ainda não morreu? O próprio Pedro vai dizer aqui, ó, porque Deus, Ele é longânimo. Deus, Ele é longânimo, Ele tem um amor, Ele tem deixado, sabe por quê? Porque o desejo dele é que aquela pessoa tenha a oportunidade de conhecê-lo, e que possa se arrepender e que seja salvo. Jesus só não voltou ainda porque o evangelho dele precisa alcançar o povo que ele separou e o povo que ele escolheu. E aí talvez venha aquele pensamento, então está certo. Ainda tem tanta gente para converter, não converter eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Não, irmãos. Se você já foi alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus, que você possa todos os dias viver Jesus na sua vida. Que você possa todos os dias se dedicar em amar, em valorizar, em agradecer pela oportunidade dele ter te escolhido, porque não foi você que o escolheu, mas ele que nos escolheu.
Que nós possamos nos alegrar, irmãos, por hoje nós estarmos aqui adorando ao Senhor. E que nós possamos ser um povo que intercede, que ora, para que aqueles que ainda não o conheceram tenham a oportunidade de conhecer, assim como eu e você conhece. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: para de achar que Deus está atrasado, para de achar que a promessa já deveria ter cumprido na sua vida, para de achar Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Deus manda te dizer hoje, meu irmão: eu não tardo, eu chego na hora certa, eu ajo na hora certa, eu cumpro o meu propósito na hora certa. Tem coisa aí na sua vida que está chegando a hora certa, meu irmão, mas até lá, permaneça firme, sem duvidar, crendo e acreditando. Ele é longânimo e ele disse, vai cumprir. Olha o verso aí de número 9, irmãos, versos 10, perdão. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, será como um ladrão. Irmãos, quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim que será um dia comum. Todo mundo fica esperando aquele dia assim que vai, né? Na hora que acontecer algo extraordinário é o dia que Jesus voltou. Só que Pedro está dizendo o seguinte, olha, será como um dia comum. Será como um dia de culto. Nós estamos no culto e de repente o Senhor Jesus volta. E de repente Ele aparece, irmãos. E de repente soam as trombetas da volta do Senhor Jesus. E aí Ele diz assim, mas naquele dia os céus e a terra entrarão em fogo. Tudo que foi constituído na terra será destruído pelo fogo. Irmão, será um dia que não deve gerar medo no nosso coração. Porque tem gente que tem medo da vinda do Senhor Jesus. E Jesus manda te dizer hoje, não tenha medo do dia que o céu pegar fogo e que a terra pegar fogo. Sabe por quê? Porque nesse dia nós estaremos em novos céus e nova terra. Sabe quem que tem que ter medo desse dia? Os ímpios. Aqueles que não querem viver o propósito do Senhor. Aqueles que não foram alcançados por esse amor, por essa graça misericordiosa. O verso de número 11 diz assim, olha, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha o que ele está dizendo no verso de número 12, igreja. Que nesse dia, que Jesus possa te encontrar em paz. Filemon, que no dia da volta do Senhor Jesus, que Ele possa te encontrar sem você ter mágoa no coração de ninguém. Que Ele possa te encontrar sem você estar com picuinha com os irmãos da igreja. Que Ele possa te encontrar naquele dia como alguém que está em paz com todas as pessoas, que consegue conviver bem com todas as pessoas. O apóstolo Pedro está dizendo isso, que naquele dia, Cristiane, que não tenha mágoa no seu coração do seu marido, do seu pai, das suas filhas, dos seus irmãos. O apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, que naquele dia você seja encontrado em paz, paz de espírito, porque você está andando corretamente, paz porque você tem vivido a palavra de Deus, paz porque você tem se dedicado em servir uns aos outros, que naquele dia Deus possa te encontrar orando, jejuando, lendo a Bíblia, em comunhão com a sua igreja. É isso que ele está dizendo, irmãos, que no dia que ele vier, que Ele te encontre, vivendo uma vida íntima com Ele. E por que Ele está dizendo isso, irmãos? Porque tem dia que mesmo conhecendo a palavra, nós estamos praticando o pecado. Porque tem dia que mesmo conhecendo a palavra, nós estamos criticando, julgando, zombando, falando mal da vida dos outros. Por que Ele fala, olha, naquele dia que Ele te encontra em paz? Porque naquele dia vai ter gente com ódio no coração em relação ao outro. Forte demais, irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó. Tudo isso será desfeito, mas que você esteja vivendo em santo procedimento. Sabe o que significa viver em santo procedimento, irmãos? Viver em santidade. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente converte, o nosso espírito converte, a carne não converte. Tem gente que veio de uma vida de prostituição e às vezes está dentro da igreja e a vontade é de quê? De ter relação sexual, sem ser casado.
Às vezes veio da droga, é vontade de usar droga. Às vezes veio da bebida, é vontade de beber. Veio da mentira, é vontade de mentir. Veio do roubo. Isso aqui que eu estou falando é uma verdade, irmãos. Uma vez eu trabalhei com uma moça que ela saiu de uma casa de prostituição. Eu e a Lídia trabalhamos com uma moça assim. Um dia ela chegou na nossa casa e falou assim: pastor, olha, eu vim aqui hoje porque para mim não dá. Quando eu me prostituía, eu ganhava dinheiro demais. E agora eu estou na igreja, mas eu tenho passado tanta necessidade. Era mais fácil a minha vida lá fora. E aí naquele dia eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu tinha pouco tempo de casada, mas a Lídia, eu falei assim: irmã, mas o que você viverá com Jesus, nenhum dinheiro paga. Eu falei assim: hoje você tem passado uma dificuldade, mas é a hora de você ter fé e acreditar que Jesus vai mudar a sua história. Nós fomos falando, irmãos, e foi gerando fé, porque a Bíblia diz assim que a nossa fé ela vem pelo ouvir. Aquilo que você escuta, irmãos, aquilo que você ouve, gera algo no seu coração. Olha o tanto que isso é forte. Se eu chegar para a Jéssica e começar a falar mal da Carol para a Jéssica, sem a Jéssica conhecer, irmãos, daqui a um tempo, a visão que a Jéssica vai ter da Carol é de uma pessoa ruim, porque era o que ela ouvia. Jesus diz assim, olha, a fé, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, a fé vem pelo ouvir. E se tem uma coisa que a gente precisa parar para ouvir nesses dias, é a palavra de Deus. Irmãos, ande com pessoa que tenha fé. Ande com pessoa que olha para você e diz assim, olha, você vai vencer. Vamos buscar do Senhor. Vamos viver o propósito do Senhor. Vamos andar e viver os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Vamos andar em santidade. O apóstolo Pedro diz assim, olha, que ele possa encontrar a igreja vivendo em santo procedimento, irmãos. Sabe o que é viver em santo procedimento? Negando a vontade da carne. Irmão, se você está namorando com um rapaz e ele está tendo relação sexual com você, dá um basta nisso hoje. Fala, no dia que nós casarmos. Se você está viciado, irmão, em pornografia, dá um basta nisso hoje na sua vida. Se você só tem falado mentiras, dá um basta nisso na sua vida. Se você tem sentado em mesas que só falam daquilo que é contrário à palavra, levanta dessa mesa e vai embora, no nome de Jesus. Que Ele possa nos encontrar, irmãos, no nome de Jesus, em santo procedimento. Que Ele possa nos encontrar naquele dia, irmãos, fazendo uma célula cheia da presença dEle. Que Ele possa nos encontrar naquele dia, levando os irmãos para a célula de carro para adorar Jesus. Que Ele nos encontre naquele dia dentro do ônibus, indo para a igreja, irmão, falando assim, eu não tenho carro, mas eu tenho fé, vou de ônibus, vou de carona, mas eu vou adorar Ele. Que Ele nos encontre naquele dia, irmão, servindo. E o bom, irmãos, é que ele diz o seguinte, olha, que te encontre santo, em santo procedimento e piedade. Sabe o que significa piedade, irmãos? Olhando para a dor do outro e não julgando, mas estendendo a mão. Sabe o que é a piedade, irmãos? É eu ver a necessidade da Cristiane e dizer, vou ajudá-la. Não é olhar para a necessidade dela e falar assim, não, irmão, deixa ela passando essa necessidade. Ela que não se organizou, ela que não se preparou, ela que sofra. Isso não é coração de quem está cheio de Deus, não, irmão. O nosso coração não é um coração que julga, o nosso coração é um coração que estende a mão. Olha o verso de número 14. Por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Pastor, uma vez salvo, para sempre salvo, eu acredito. Eu acredito que uma pessoa que ela foi salva de verdade é para sempre salva, porque ela foi salva e ela quer mudança de vida. Eu acredito que alguém que encontrou Jesus, ele quer mudança de história de vida, irmão. Ô, meu irmão, tem dia que eu fico olhando, me lembrando quem eu era, meu irmão. Pelo amor de Deus, irmão. O que Jesus fez? Jesus mudou a nossa história de vida, irmão. Era cada latada, né, irmão? Tem dia que a gente senta com os irmãos, vai escutar as histórias de onde o Senhor nos tirou, irmão. Era um pior do que o outro, mas Ele nos achou, nos salvou. E no dia que voltar, vai nos encontrar em paz, vivendo a vontade dEle, irrepreensíveis. Para a gente encerrar aqui, irmãos, 4 aplicações que eu quero te dar sobre esse texto. Primeiro, quando Ele voltar, que Ele te encontre
em paz, com as pessoas certas e longe de todo e qualquer tipo de confusão. Quando ele voltar, que ele possa te encontrar como alguém que conheceu a palavra dele, que viveu a palavra dele. Olha o que diz aqui, irmãos, no versículo de número 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da tua própria firmeza. Pedro já estava velho aqui, irmãos. Sabe o que Pedro está dizendo no capítulo 16, verso 16? Olha, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, e algumas eram difíceis de entender. O próprio Pedro está dizendo, irmãos. Para você ter uma ideia, as cartas de Paulo já estavam sendo usadas na igreja como canon. E Pedro está dizendo aqui, olha, tem certas coisas que Paulo escreveu que é difícil de entender. Aí é nessa hora que entra aquelas pessoas que não entendem o que está sendo falado, e elas pegam uma palavra e mudam ela em favor deles. Mas aí ele está dizendo o seguinte, olha, eles podem até mudar, mas vocês leiam a palavra, estudem a palavra, conheçam a palavra, se dediquem à palavra, comam a palavra, busque discernimento da palavra, para não ser enganado por eles. Sabe o que ele está dizendo, resumindo? Sabe o que ele está dizendo aqui, resumindo, irmão? Sai do WhatsApp, sai do Facebook, vai ler Bíblia. Para de falar da vida dos outros, vai ler Bíblia. Tira tempo com a Bíblia. Vai comer a Bíblia, vai alimentar da Bíblia. Mas eu não entendo, pastor. Mas as bênçãos você quer, né, meu irmão? Eu ouvi falar que Deus dá. Mas a Bíblia também diz que a gente tem que buscar. Ele dá, mas eu tenho que buscar. Vai ler Bíblia, irmão. É um povo que não entende Bíblia, irmão. Não tem discernimento da Bíblia. Não estou falando que eu sou perfeito na Bíblia, não, irmão, que até hoje estou aprendendo. Mas a gente tem que ter desejo por essa Bíblia, irmão. Outro dia eu fui na célula, irmãos, a Isadora estava dando a palavra. Quantos anos você tem, Isadora, que você me falou que é dia? 15, né? Irmão, essa menina pegou um texto da Bíblia que ela deu um show. Eu tive que falar na célula. Eu falei assim, sabe por que essa menina está dando a palavra desse jeito? Porque ela não só escutou a palavra lá na igreja, não, irmão. Ela chegou em casa, pegou a Bíblia, leu a Bíblia, pesquisou no Google, voltou para a Bíblia, pesquisou em outro lugar. Aí ela falou assim, agora estou preparada para falar. E quando ela falou, Deus falou através da vida dela. Irmão, não estou falando que você tem que ser o melhor pregador, não, mas estou falando que a gente tem que conhecer a Bíblia, irmão. Palavra, irmãos. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, esses homens leem a palavra, não entendem a palavra e ensinam o povo errado. E para finalizar aqui, irmãos, que você possa crescer na graça e no conhecimento, e que o Senhor seja a glória, a honra e a majestade na minha e na sua vida. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, Jesus está voltando hoje. Naquele tempo ele estava dizendo, Jesus está voltando hoje. Hoje eu, Miller, estou dizendo para você, Jesus está voltando agora. Pode ser que ele vai voltar para alguém essa noite. Pode ser que ele volte para toda essa igreja. Jesus voltou para muitas pessoas nesse mundo. Só que a pergunta é, estavam preparados para a volta dele? Não estou te dizendo, irmãos, que é as nossas obras que vão nos salvar. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, nós somos salvos. Mas é quando eu levanto a minha mão e aceito Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Porque quando eu faço dessa forma, a minha história de vida muda. A minha vida muda. Se coloca de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Lucas 7, 47 diz o seguinte: por isso te digo,
perdoado-lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha que verso forte, irmãos, Lucas 7:47. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quando eu preparava essa palavra, eu disse assim: Senhor, por que tem gente dentro da igreja que é tão dedicado na obra? E tem gente que simplesmente chega na igreja, senta a bunda na cadeira e fica ali sentado, salvo e satisfeito. Falei: Jesus, por que tem gente que tem disposição para trabalhar a semana inteira, ir lá na casa do irmão fazer um concreto no chão, e tem outros que não importa com isso? Falei: Jesus, por que tem pessoas que lideram uma célula, mora longe, mas sai de casa e vai liderar uma célula, e outros, Senhor, não está nem aí? Falei para o Senhor, por que tem gente que morre por causa do nome do Senhor? Por que tem gente, Senhor, que mesmo com a epidemia no mundo, sai da igreja, vai nas casas e fala do teu amor, e outros não vão? E aí Jesus me falou através desse texto, irmãos, porque a quem muito é perdoado, muito ama. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Tem gente que entendeu o que Jesus fez na vida dele. Tem gente que sabe da onde Jesus tirou ele. Tem gente que entendeu que se Jesus não tivesse chegado, ele estava morto. Tem gente que entendeu que se Jesus não tivesse chegado, o casamento estava destruído. Tem gente que entendeu que se Jesus não tivesse chegado, o filho tinha morrido. Mas tem gente, meu irmão, que ainda não entendeu, por isso pouco faz. Uma mulher prostituta chegou com um vidro de alabastro, um óleo caríssimo, e derramou nos pés de Jesus, e começou a chorar ali nos pés dele, começou a beijar os pés dele, começou a enxugar os pés dele. Aí de repente aparece um daqueles: eu conheço a Bíblia, eu sou o cara da Bíblia. E aí ele pensa assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não aceitaria ela fazer isso. E Jesus vai dizer assim: olha, eu vim na sua casa, você não me ofereceu água, você não me deu um assento, você não me deu uma bacia para lavar os meus pés. Essa mulher que não mora aqui chegou, derramou um óleo caríssimo nos meus pés. Da hora que eu entrei até agora, ela está beijando os meus pés. Sabe por quê? Porque os muitos pecados que ela tinha, que eram muitos, foram perdoados por ele. Mas você acha que Jesus fez pouco pela sua vida, por isso a sua dedicação é tão pouca. Irmãos, é uma noite de nós refletirmos. Irmãos, tem dia que eu olho para minha família e eu falo assim: se eu não tivesse conhecido Jesus, hoje eu não teria minha família. Você já parou para pensar que tudo que você tem hoje, você tem porque Ele te achou, Ele te encontrou? E agora Ele diz assim: igreja, o mundo está assolado, e eu estou voltando. Quando eu voltar, que eu te encontre, vivendo um santo procedimento, vivendo a minha vontade. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus.